Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês. Gratidão imensa do fundo do meu coração a todas as pessoas que estão espalhadas em todo o Brasil. Você do Nordeste do Brasil, você do Norte do Brasil, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, aonde quer que você se encontre nesse imenso Brasil, seja você muito bem-vindo. É um prazer, uma honra falar para todos vocês. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos em Moçambique, nossos amigos na Angola, nossos amigos, irmãos e guerreiros em Portugal. Portugal, aquela força sempre. Quero também dar boas-vindas aos nossos amigos espalhados em todo o continente europeu. Você que se encontra na Europa, muito obrigado. Seja você sempre muito bem-vindo, você aí na Europa. Nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, nossos amigos na Índia, nossos amigos nos Estados Unidos, México e Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, onde quer que você se encontre, nesse imenso mundo, nessa imensa dimensão, nessa imensa realidade, seja você muito bem-vindo que me ouve os vídeos, tanto do Chamados a Despertar, quanto do Marcelo Marins Consciência Cósmica. Eu quero também, desde já, agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam ajudas, contribuições para a nossa família, em apoio ao canal também. Muito obrigado pelas ajudas que vocês nos enviam. Em meu nome, em nome de Fabiana e de nossa família, muito obrigado mesmo do fundo do nosso coração. E generalizando a tudo e a todos vocês que nos doam suas preciosas atenções, que nos ouvem, muito obrigado por sacrificar um pouquinho do seu tempo para nos ouvir e nos prestigiar. É uma honra falar para todos vocês. E pessoal, como é que vocês estão? Estão tudo bem com vocês? Estou eu aqui, a minha Fábio lindona ali como sempre, né, Fabiana? Olá, tudo bem? Ela está ali fazendo os seus bichinhos, né? Que ela gosta tanto de estar fazendo os bichinhos para ela. Agora é só para você, né, meu amor? Isso, agora é particular. É particular? Pois é, pessoal. E nós estamos aqui para gravar mais um vídeo bem interessante. Eu quero falar para vocês de uma experiência forte, Fabiana. Muito forte. Que começou ontem. E esses canais servem também como registros das minhas experiências. Registros das coisas que eu vivencio, das coisas que eu passo. Então serve como um testemunho, um registro também, um diário das experiências da família Marins, né? Por que eu conto experiências minhas, da Fabiana, dos meus filhos? Porque nós consideramos vocês como os nossos amigos e nós abrimos nossas portas aqui através desses vídeos, dessas mensagens, para expor nossas famílias, expor nossas vidas, para, de uma certa forma, através das nossas experiências, se pudermos ajudar vocês em alguma coisa, para nós é fantástico, não é assim? Com certeza, né? Pessoal, olha só. Eu quero agradecer imensamente as pessoas que nos mandam os relatos, que escrevem por e-mail de relatos. De vez em quando acontece de uns palhaços mandarem algumas ofensas, algumas coisas que é só uma única vez, que aí eu meto bloco nos e-mails e já era. Mas tem muita coisa maravilhosa, muita coisa fantástica que eu recebo. Vocês não têm noção. O termômetro, o que eu uso para medir o trabalho que eu faço é o e-mail de relatos. E tem relatos fantásticos. Eu vou confessar que eu estou ainda desatualizado, mas eu estou correndo atrás e muito em breve terão relatos, pessoas dando seus depoimentos fantásticos mesmos. E tem críticas positivas, eu ouço com o maior carinho e atenção. Tem pessoas que fazem sugestões, pessoas que querem, de uma certa forma, incentivar alguma coisa que para elas possa ajudar. E tem muitos pedidos de ajudas espirituais. Eu vou dizer para vocês. 50% do e-mail de relatos é pedidos de ajudas. Eu e a Fabiana, a gente tem meio que um ritualzinho onde a gente chama os nossos amigos das estrelas, nós chamamos os nossos, aqueles que
trabalham com a gente, que não se colocam como mestres, professores, guias de luzes, anjos, arcanjos. Não. Porque quem gosta de aparecer, quem gosta de se colocar títulos em si próprio são a falsa luz, né? Que gosta de se colocar num patamar de superioridade, de mestres, de algo acima dos réis mortais, e os mortais os ir venerá-los como seres superiores. Os verdadeiros guerreiros, a verdadeira resistência, ela não se rotula de nada. Aliás, ela não faz nem questão de se mostrar. Quem gosta de aparecer e se mostrar é porque quer ser vangloriado. E eles são seres muito sérios e com eles não tem isso. E eu procuro atender a tudo e a todos. De vez em quando a gente passa por cada perrengues espirituais, porque a gente vai a campo astral ajudar essas pessoas. Em muitos casos, tem sim resultado, em outros não. Mas é a dimensão. Isso depende muito também da situação espiritual da pessoa, dos envolvimentos, dos pactos, da história espiritual de vida dela, em que ela se comprometeu, não é, Fabiana? Com certeza. O que foi o contrato dela, que ela fez ao longo de sua vida. Né? Uma pessoa que, por exemplo, vou ser bem claro, um exemplo, uma pessoa que envolve com, digamos, com candomblé, Ubanda, Quimbanda, todas essas religiões. Espiritismo, kardecista também. Pessoas que envolvem muito no esoterismo. Pessoas até que gostam desse modismo, Wicca, sabe? É porque o ser humano ele é muito idiota. Vocês vão me desculpar a sinceridade. Pensa num ser idiota, é o ser humano da terceira dimensão. Porque o ser da terceira dimensão, ele parece aquelas criancinhas que pegam o copinho e montam o alfabeto e colocam um número de 1 a 10 e fica, quem tá aí? Aí vem, você é do bem ou você é do mal? Ai, curiosidade. Uma vez, olha que engraçado, eu era dos Mormons, vocês sabem disso. E os Mormons, uma vez, quem é Mormon sabe que não existe muito de tirar espíritos, né? Tem igreja aí que o trabalho delas é praticamente fazer o tal do exorcismo. E aconteceu da gente, eu era muito jovem, ir lá ajudar os missionários a fazer o exorcismo. Então tá a pessoa lá, a pessoa parecia um mix de Hulk, né? E eu era moleque, eu ficava assim, ó. E os missionários, sai daí em nome de Jesus, ó grandioso Deus Todo-Poderoso, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Vamos cantar o hino. Aleluia, glória, glória, aleluia. Vamos acessar, sai daí espírito imundo em nome de Jesus, o Filho de Deus glorioso Espírito. Eu não vou sair não. E eu olhava aquilo lá e falava, mas nós vai ficar aqui uma semana para tirar, né? Não sai, pô, não sai, né? Pega um porrete aí, sai dando cacetada, joga uma água gelada em cima desse espírito, você não sai desse corpo, né? E não é desse jeito, não, eu ficava assim. Aí chegou uma hora os missionários, né? Vamos ler o livro de Mormon. Naquela época, eis que, não sei o que lá, não sei lá, vamos ler a Bíblia. Eis que Moisés, não sei o que lá, blá, 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 vamos orar lá. Hoje ao profeta, renamos louvores, e depois, olha lá, vamos fazer o círculo do sacerdócio. Ó meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, retira esse espírito imundo. Isso aí eu já estava assim, ó, cansado 3 horas, nada, né? E o espírito, não vou sair não. E eu olhando, eu já fiz vários exorcismos. Um dia eu vou fazer um vídeo só para contar para vocês os exorcismos malucos que eu fazia e dava certo, que saía, porque os outros lá não saem de jeito nenhum, viu? E não, mas temos que cantar e louvar. E aí o espírito, não vou sair não. Aí ele falou assim, olhou para o missionário, na cara dele, falou assim, eu sei quem você é. Do jeito assim. Ele parou de ficar, eu sei quem você é, eu sei quem você é. Eu te conheço antes de você nascer. Eu sei quem você realmente é. E o missionário que se sentia todo poderoso, servo do Senhor, ele...
fechou a Bíblia. Como é que é? Você me conhece antes de eu nascer? Quem que sou eu? E eu fiquei olhando aquilo lá assim, eu fiz assim, ó. Ele, quem que sou eu? Ele, pra que você quer saber? Quem que sou eu? Eu saí do Pai Celestial? Qual que é o meu nome antes de eu nascer? Qual que é o meu nome? Os missionários eram tão... Eles foram seduzidos pela curiosidade. Porque o ser espiritual, ele não está preso num corpo de carne e ossos. Ele está na outra realidade. Na realidade verdadeira. Aí os missionários ficaram, quem sou eu? Quem sou eu? A curiosidade falou mais forte. Quem sou eu? Qual é o meu nome? Eles queriam saber qual era o nome deles lá espiritual. Por exemplo, meu nome é Gabriel, do meu eu maior. Então eles queriam saber, porque era tipo, vamos supor, Taylor, né? Americanos, Taylor, né? Então ele queria saber o Taylor, um exemplo, qual que era o nome dele antes de nascer lá, da presença de Deus, né? O outro, um exemplo, né? O Smith queria saber qual era o nome dele, o que eles faziam na Guerra dos Céus, o que eles fizeram na Guerra dos Céus. Eles foram valentes na Guerra dos Céus em defender a Deus contra o diabo. E o Espírito ficou dando asa lá. E ficou, não, você lutou bem, você lutou, né, o outro. Não, você teve uma falha. Falha? Me conte qual foi a falha que eu tive. Não, parecia assim, o ser corporado, o demônio, né, lá, assim, parecia os missionários sentados em duas cadeiras. Conta pra nós a história. Não, uma coisa tão bizarra que perdeu o seu propósito até principal, original que eles queriam. Aí ficou o ser mentindo pra cacete, né? Não, você empunhou a espada e a espada... Tava rindo da cara deles. E eles não sabiam, né? Fala, demônio! Conta pra nós como é que é lá! Como é que é o Pai Celestial? Ele é bonito? Não gosto de falar dele, não. Fala pra nós, fala aí! E eu fiquei olhando aquilo lá assim, eu falei assim... Pronto, foram seduzidos. Hilário, cômico. O ser humano encarnado, por ele estar em estado de amnésia, ele não se lembra de nada. Ele não se lembra de nada. Ele não se lembra quem ele é, da onde ele veio. Ele vive numa dimensão onde são ditas regras que ele tem que seguir de olhos fechados. Isso você vai trilhar muitas armadilhas e tem preço, não tem, Fabiana? Com certeza. Tem preço. Algumas nós podemos reverter e outras, infelizmente, não. Aí depende de outros fatores que, por exemplo, eu, Scolupes, Fabiano, os aliados astrais não conseguimos. É por isso que eu combato a espiritualidade conhecida como dita como kardecismo, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, tudo que vocês imaginarem. Esoterismo, práticas esotéricas, essas religiões modismo, Wicca, eu adoro a bruxaria Wicca, eu adoro, eu amo celtas. Vocês sabem o que realmente era praticado? Quais os seres espirituais? Eles tinham pactos lá? Não. Você não sabe de nada, nem quem é você. Quem é você? Hã? Você não sabe quem é você. Aí fica caindo em armadilhas espirituais, ora influenciado por parentes, familiares, amigos, ou até mesmo pela sua curiosidade. E aí você começa a conversar com seres que se mostram ser de uma forma que na realidade não são daquele jeito. Eles estão disfarçados para enganar você que não consegue enxergar a verdadeira realidade de quem eles realmente são. Não é assim, Fabiana? Eles mentem o tempo todo. Os seres espirituais mentem o tempo todo. O tempo todo. Então eu fico vendo essas pessoas que gostam disso como aquelas crianças que gostam de brincar com um tabuleiro ou ouija, sei lá, uma coisa assim. Tem o copinho o copinho com as letrinhas, e tem um número, os números de 1 a 10. Da onde você é? Você é do bem? O copinho vai assim, olha, do bem!
Você tem quantos anos? Aí vai 7 anos. É 7 anos! Você sabe que você falando isso, eu lembrei, né? Porque eu nunca me atraí por esse tipo de coisa. Certo. Eu não. Do meu ser, eu nunca me deixei envolver por isso, né? Mas tem muitas pessoas, até familiares da gente, que adoram. Né? E assim, mas você sabe, eu nunca me envolvi tanto pro lado espiritual de coisas de magia, também quanto a religião, porque eu nunca me entreguei à religião. Fabiana, né? nunca leu nem a Bíblia na Eu vida sempre dela. fui meio rebelde. Ela é espiritualmente rebelde. E aí, o que acontece? Um dia eu tô sentada na porta da casa da minha mãe, eu já te contei isso. E ali eu tava com... Acho que eu tava escrevendo alguma coisa, né? E eu tô sentada... Você era adolescente? Adolescente. E eu tô vendo aquela turma de meninos sentado na calçada com um copo de água. Não era água, não, era vazio. Era vazio virado. Era cabeça para baixo. Era, virado. E ali eu estava fazendo esses ritualzinhos que a gente é patético, né? Porque isso aí é patético. Mas aquelas crianças é igual. Pega os adultos espíritas, kardecistas, umbandistas, espiritualistas, esoteristas. Igual elas. E ali você sem saber de nada, porque nós aqui somos cegos, surdo e mudo, né? Porque a gente é o gado, né? E você tentando descobrir alguma coisa. E eu lembro que os molecados estavam lá, né? De repente, eu não sei o que eles perguntaram, o que aconteceu, que o copo, ele estourou, né? Mas você só via menino correndo. O copo estourou do nada. Do nada. Ele molecada vazou. E aí você só vê gente correndo pra cima e pra baixo. E eu fiquei olhando aquilo. Imagina os seres espirituais que estavam ali, né? Que eles estavam... chamando invoca, né? Aí vai embora pra casa, vai junto, acompanha os desencarnados, seres que as pessoas não têm noção, aí vira o terror. Beleza, mas a gente tenta de todas as maneiras, de todas as formas ajudar. E eu tenho testemunhos gigantescos, mas é de perder de vista no e-mail de relatos de pessoas que foram operadas por extraterrestres, que receberam tratamento espiritual, se curaram, pessoas que passaram por cirurgias e tiveram recuperações inacreditáveis. Então, assim, eu tenho muitos relatos de pessoas que viram os próprios alienígenas, como os Colúmpios e outros, ajudando. Então, assim, eu tenho muito depoimento, né? Eu só não coloco, senão vai ficar parecendo reunião de testemunho, né? Mas eu e Fabiana, nós sabemos que nós estamos na linha certa de ajudar essas pessoas. Então, ajuda as pessoas com problemas psicológicos, emocionais, problemas fisiológicos do corpo mesmo, problemas de saúde. Então, a gente faz tudo. E isso tem um preço para nós. Isso não sai de graça para nós, não, porque nós estamos mexendo com seres que tem vocês como escravos deles. Então, a retaliação é monstruosa em cima de nós. Então, nós sofremos muito com isso. Ao ponto de uma vez nós chegamos a pensar a parar com isso. Devido a tantos problemas que nós estávamos tendo. Ataques. Então, mas vendo bem que isso fazia as pessoas, a gente não, vamos enfrentar, vamos seguir, porque até os nossos filhos sofrem com isso. Não é brincadeira você enfrentar um ser espiritual, né? Chegar, sai daí, em nome de Jesus. Ai, voltei ao normal. Ai, agora eu tô lindo, belo. Isso é teatro, tá? Quando você mexe com eles de verdade, eles vêm pra cima. Porque eles não aceitam perder. Porque no mundo real, da verdadeira realidade, não se perde. Tá certo? Então a gente já pensou em parar, mas devido a tantos agradecimentos, a gente não vamos seguir firme, vamos aguentar o que aguentar. Nossa vida financeira já é estourada. Já é estourada. Eu vou ser sincero. Se não são as pessoas que nos ajudam, talvez nós não estaríamos fazendo esse trabalho, porque nós estaríamos preocupados com outras coisas, tendo que trabalhar dobrado, triplicado, e o que acontece? Cheio de problemas, então realmente não daria. Não daria mesmo. Mas, como a gente recebe ajudas, porque nós não vendemos, nós não comercializamos nada. Então algumas pessoas ajudam do bom coração. E isso realmente faz diferença
para que esse trabalho continue firme. Porque caso isso não acontecesse, vou ser sincero, não teria esse trabalho, não teria como prosseguir com esse trabalho. Tranquilo, a gente faz o trabalho, consegue tocar o trabalho tranquilo, assim, de forma espiritual, muita meditação, a gente medita, a gente parece fanático em meditação, porque é a forma de trabalhar essas energias que nos atacam. Beleza. Então a gente faz isso daí. Para certas pessoas, infelizmente, não tem resultado e a gente fica muito triste. A gente fica triste, a gente fica frustrado, mas infelizmente são acordos astrais, são pessoas que na sua juventude fizeram pactos. O que é pacto? Pacto não é só você lá pegar a faca, cortar aqui, jogar sangue, fazer... Não, pacto é um acordo. O ser olha dentro dos teus olhos e fala, olha, eu vou fazer isso na sua vida, desde que você me sirva. Você aceita? Isso você fala, sim, tudo bem. É um pacto. Você firmou um pacto através do quê? O instrumento mais poderoso que você tem. Qual que é o instrumento mais poderoso que você tem? É a fala, que é a sua voz, é a sua energia saindo através do quê? Do seu ser cósmico. Porque na realidade o nosso corpo é um boneco. Então assim, o que está animando o boneco? É o meu ser espiritual. Então quando eu falo que o maior poder que nós temos é a língua é ferina. A palavra é o maior poder. Então, quando você não precisa de desenhar um símbolo no chão, você não precisa de passar uma faca, pegar sangue, pegar na mão do outro ser, ou beber nada. Não, isso é um ritual, mais uma coisa mais chique. Eu vou fazer um ritual, eu sou o ser espiritual, eu vou fazer o ritual. Meu ritual vai ser mais chique. Vai ter que passar uma faca e lamber a língua. Lamber a mão. Então cada ser faz o seu modismo, viu? Faz o seu modismo. Mas a única coisa que precisa é o sim. Eu aceito, ou eu quero, ou eu vou. Aí é como se existisse uma caneta mágica. Acordo e pacto firmado. Aí tem ser que gosta de dar uma personalizada, né? Aí eu expliquei para vocês agora. E o que acontece? Aí em alguns casos pode se quebrar, é possível quebrar. Eu já quebrei muitos pactos entre muitas pessoas. Indo até os eus maiores delas, com os eus maiores delas, com seres alienígenas, lá do outro lado, na verdadeira realidade, sendo quebrado. Entendeu? Porque muito ser abusa da sua ingenuidade. Porque quando você fala assim, o seu personagem fica lascado. É onde eu falo que, Marcelo, mas você fala que os acordos são feitos no astral e somente o eu maior pode quebrar. É por isso que eu tenho que ir lá conversar com o eu maior me trata igual um cachorro, igual um lixo. Aí eu tenho que pedir pro meu eu maior, Gabriel, conversar, a Fabiana com o eu maior dela conversar. É tudo feito um trato com esses seres que fizeram você assinar lá, que são pessoas comuns lá, às vezes até desencarnados, que passam aqui por seres poderosíssimos cósmicos. Aí é um trabalho tão monstruoso para poder quebrar essa energia aqui. Porque quando você diz sim, eu aceito, mentalmente você está hipnotizado pela regra do pacto. Então é complicado, é difícil, eu vou dizer para vocês, não é fácil. E tem algumas situações também, Marcelo, que é assim, às vezes até aqui a pessoa está disposta a se desfazer disso, mas o eu maior dela não. E aí, quando o eu maior dela não, é mais difícil. Aí não tem o que fazer. Aí é complicado. E aí é onde ela tenta aqui, e muitas vezes eles reclamam, porque tem pessoas que reclamam lá, mas não acontece nada, mas eu não consigo fazer, eu não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo fazer as coisas que tem que fazer, mas por causa do eu maior dela. Então, verdade. Existem várias situações, né? Então, é muito complexo, né? Não é só o diabo. Sai em nome de Jesus! Sai, demônio. Demônio não sai não, viu? Né? Isso isso aí é um ritual de deboche. A coisa é muito complicada, é muitos acordos, é igual política. É verdadeiramente uma política espiritual. Acordos espirituais é igual acordos políticos, viu? Envolve muitos interesses e muitas práticas.
E você aqui na dimensão, aí os seres aproveitam por você não se lembrar, não saber, e ao longo da sua vida você pode se meter nessas porcariadas que eu falo, de seres espirituais que se passam por mestres como Saint Germain, mestres, né, espirituais, mestres da luz, arcanjos, você fica acendendo vela, você fica comprando bugigangas esotéricas, você fica aí se comprometendo e... não, assim, sem palavras, eu já estou cansado de falar. Beleza. Então, assim, a gente faz muitos amigos e a gente procura ajudar. Eu procuro, do fundo do meu coração, fazer tudo e até um pouquinho mais. E às vezes eu tomo, viu? Eu tomo lindamente espiritualmente. Mas eu faço porque eu me sinto útil aqui, certo? E a gente recebe muitos pedidos de ajudas. E a gente quer ajudar. Eu quero contar um em particular, sem expor as pessoas, é claro, com todo o respeito e carinho a elas, muito carinho mesmo. E o que acontece? Procuraram a gente, solicitaram a gente, se nós poderíamos... Não foi bem assim. As pessoas passam por problemas. Você vê... Imagina você ter um apartamento ou um flat ou algo assim, e você vê que acontecem coisas que te causam muita perturbação, dor de cabeça e prejuízo. É um cano que estoura dentro da parede e que você chama a pessoa para consertar, o encanador ou o pedreiro, não sei direito quem mexe com isso, e a pessoa fica assim, mas... Não tem muita lógica o porquê ter estourado dessa maneira aqui dentro. Não faz sentido. Ou, de repente, estoura a canalização de esgoto e vaza fezes para tudo quanto é lado. Estoura em cima e jorra. Às vezes você fala assim, não, pera, como inundou de bosta todos os móveis? Parece que pegaram assim, ó, catava e joga para um lado e para o outro. Ah, pera, eu vou jogar lá na sala, vou jogar lá no quarto. E você não consegue compreender. E acontece tantas outras coisas que só te dá gasto, prejuízo e dor de cabeça. E aí você vai apurar as causas. O que pode acontecer? O que está acontecendo? E você ouve que existe um espelho trazido de Portugal há muitas e muitas décadas atrás. Por quê? Por um antepassado que já até desencarnou, porque terminou seu tempo de vida na velhice e desencarnou e foi embora. E essa pessoa trouxe um espelho de Portugal antigo, com... Como é que fala, Fabiana? A moldura, o molde do lado? Moldura. A moldura de madeira. Trabalhada. Né? Trabalhada. Coisa chique, coisa fina, europeia. E um espelho enorme. Quase, pelo que me passam, do tamanho de uma porta normal de passar. De uma porta de casa normal, porta da cozinha, da sala, do quarto. Mais ou menos assim. E a pessoa passando por muitos problemas. E a pessoa, será que você poderia nos ajudar? Sempre quando me pedem ajuda, sempre a minha primeira resposta é sim. Eu farei tudo o que for possível, que eu tiver condições para ajudar. Eu farei. Não negarei esforço para ajudar as pessoas. E só que para fazer algo assim, você precisa o quê? Você precisa de uma certa preparação, porque você simplesmente não chega, por exemplo, na frente de um espelho, com todos os trabalhos de energização, com todos os trabalhos, por exemplo, a gente tem todo digamos, um ritual criado por nós, desenvolvido por nós, de limpeza energética de ambiente, trabalho de energização,
quebrar as correntes de energia negativa. Então existe todo um procedimento onde nós pedimos aos nossos, né, os colupes, os nossos amigos extraterrestres, para nos orientar, para nos ajudar, para nos amparar e nos auxiliar nesses tipos de coisas. Para você, então, por exemplo, um exemplo, chegar e quebrar um espelho desse tamanho, um espelho antigo, um espelho histórico de tradições, tanto de história mesmo, de vivência entre a família, quanto energética. Para você quebrar um espelho desse, desmanchá-lo, retirar, fechar esse portal que liga o mundo, né, que eu disse para vocês, da dimensão do espelho, que é algo fortíssimo. Vai vir mais coisas da dimensão do espelho. Estive na dimensão do espelho há poucos dias atrás, vou fazer um vídeo sobre isso. Então, para você quebrar um portal desse tamanho, é algo, e por um espelho já há tanto tempo energizado dentro de uma família, não é brinquedo, não, viu? Né? É uma coisa tipo assim, você tem uns pais de santo aí que por 200 conto faz qualquer trabalho, né? Os caras nem sabem o que fazem. Fora que eu sei que aconteceram várias situações, né, trágicas em relação às pessoas dessa família, né? Coisa trágica. Avô que suicidou, sim, né? Familiar, coisas muito ruins. E o pessoal dessa família, eles têm o quê? Por tradição, por exemplo, um dos, digamos, não vou dizer patriarcas, mas de homens, né? Tem por tradição fazer o quê? Falar sobre... Não é fazer, é se envolver com magia, ocultismo. Tal do ocultismo é foda. O que eu falo para vocês sobre o ocultismo? Quando você trabalha na faixa do ocultismo, que você vai mexer com seres do ocultismo, daimons e tantos outros seres, você está lidando direto com seres da dimensão do espelho. Você está... Ocultismo. A maçonaria envolve direto. A maçonaria, ela é meio que dividida. Eles cultuam o dragão, Jeová, o dragão vermelho, mas cultuam muito Baphomet, que é o quê? É o deus da dimensão do espelho, é o ser da dimensão do espelho, o Bodal. Só que o ocultismo, ele trabalha mais os seres da dimensão do espelho, que é da verdadeira Terra. Quem não assistiu ainda o vídeo da dimensão dos espelhos, a série, assista para entender o que eu estou falando. A série A Dimensão do Espelho tem tanto no Chamados a Despertar quanto no Marcelo Marins Consciência Cósmica, para vocês terem uma ideia. Aí o que acontece? O espelho é a dimensão dos seres lá da verdadeira Terra, que eu já falei na série da Dimensão dos Espelhos. Digamos, não vou dizer patriarca ou o pai, ou o ex-pai, ou um dos herdeiros, mexe com o ocultismo há anos. Então o pessoal se envolveu muito na parte da espiritualidade, mais pro lado dos espiritualistas. Então se você for fazer uma análise, você vai ver que esse espelho em si, ele tem história. Ele tem história e tem energia. Mas tem energia. Eu já quebrei espelho demais, né? Diz que não pode, né? Quebrar o espelho dá 7 anos de azar. Ameaça, né? Não quebra o espelho não, porque o espelho é o portal da dimensão. É o portal direto da dimensão lá da verdadeira Terra. E os seres da dimensão da dimensão da verdadeira Terra tá nos vídeos da dimensão do espelho. Beleza. Não, né? Será que você poderia nos ajudar? Porque nós estamos precisando de muita ajuda. Eu sou assim, ó. Tá ao meu alcance, eu sou doido. Eu vou pra batalha mesmo. Eu gosto de guerrear. Eu gosto do confronto. Mas desde que dê pra mim o confronto. Aí o que aconteceu? Pra você chegar e quebrar um espelho dessa magnitude, cheio de energias envolvidas, por exemplo, da Umbanda antiga, já de anos, energizados por ocultismo. Esse espelho veio da Europa. Por exemplo, já teve até suicídio
que eu descobri que foi relacionado à energia da dimensão do espelho, dentro da família, um exemplo. Fora que eu não vou expor muitos outros detalhes que não convém. Então, Marcelo, será que você poderia nos ajudar? Ajudo com o maior carinho e amor. Demorou. Só que eu tenho que me preparar. Não é preparar 2, 3 dias. Não, você precisa de uma preparação dos 2 meses para enfrentar uma batalha dessa. Porque não é igual tipo assim, sai demônio em nome de Jesus, sai! Ai, voltei. Não, isso é teatro. Você, bonequinho da terceira dimensão, expulsando o ser espiritual. Ser espiritual que você não sabe o que é, a zombação mesmo. Isso é coreto. É coreto com a tua cara, né? Então a coisa é séria. Beleza, a gente vai se preparando e eu realmente estava em um processo de preparação brutal. Mas brutal mesmo. Brutal. Pois bem. Ontem a gente saiu, eu e o Fabiano tivemos que sair à noite rápido. E deixamos nossos filhos aqui em casa. E aqui em casa, como foi que a Maria falou? A Maria é minha sobrinha, filha da minha irmã. O que ela falou para você? A palavra dela. É porque elas ficaram aqui por causa do episódio que aconteceu, né? A gente cuidou delas. E aí elas, inclusive foi no dia que elas estavam para ir embora, eu falei para elas, minhas filhas, vocês voltam, viu? Não é para deixar de vir aqui não, porque eu gostei muito da certificada. E ela falou, tia, a sua casa, ela parece um filme de terror. Porque elas passaram muita coisa aqui, muita coisa. Eu queria, inclusive eu tinha falado para você que eu queria relatar, fazer um vídeo só delas falando e os meninos contando o que se foi passado aqui, porque realmente aconteceu várias coisas aqui. Que elas ficaram aqui praticamente. Ela falou para mim, tia, sua casa parece um filme de terror. Nossa, aqui é terrível, ela falando assim, né? E eu insistindo para elas voltar, porque eu fiquei com medo delas ficar com medo, né? De ficar aqui em casa. Elas falaram, não, a gente volta sim, tia, não tem problema não. Mas foi bem tenso para elas, né? Ficaram mesmo impressionadas. Sim. E aí o que acontece? A gente sai, a Marcela e o Michael, eu vou falar para vocês, são o que a Marcela com 15 anos e o Michael com 13. Agora dia 1º de novembro, daqui dia? Quarta-feira da outra semana? Daqui um dia 1º de novembro, o Michael faz 14 anos de idade. 14. Ele tem 13 ainda. O que o Michael e a Marcele já passou, o que eles são acostumados a vivenciar, duvido até que muito pai de santo, muito espiritualista, muito contatado alienígena, não consegue passar 1% do que eles já acostumaram a vivenciar. Tenho certeza que muitos aí iriam cagar nas calças e desmaiar, ser levados para o hospital, tendo que fazer ressuscitação, porque tem muitos aí que falam, mas não é bosta nenhuma. E os meus filhos já, desde criança, passam por coisas que muito espiritualistas que consideram os top, não aguentam. Eles perdem até a amizade, né? Isso. E aí ontem a gente chegou, a casa tudo trancada, fechado eles dentro. Claro que nós chegamos umas 9h30. Por aí. A Marcele, pai, aconteceu algumas coisas que não são legais. Que, por exemplo, olha, lá no quintal tinha do vizinho, do lado, os muros são baixos. Tem um muro pro vizinho que é baixo. Lá no quintal do vizinho tinha um ser. E ela citou características em detalhes desse ser. Ele era assim, assado. Nossos vizinhos estavam toda hora abrindo a porta da sua área no quintal, ligando a luz e lá olhando. Eles percebiam, algo estava incomodando eles. Barulhos lá no quintal deles. Barulhos, tanto que a Marcela mesmo disse, nossa, o fulano toda hora estava indo no quintal dele olhar. Ele estava, parece, incomodado. E a gente viu ele lá, só que os meninos viram ele, a Marcela e o Michael. Eles viram eles. E esse ser ficou em cima do muro, olhando para a casa,
nossa e para a casa do vizinho, mas mais para a nossa. E os meninos trancaram a casa e foram meio que meditar e esperar nós chegar. Quando nós chegamos, ela nos relatou o que viu. E eu falei, não, peraí, pelo que você está falando, deixa eu tentar fazer mais ou menos uma compreensão do que pode ser. Eu tenho um tabletzinho velho aqui, coitado. Eu ainda insisto nesse tablet, porque é um tablet que... Ele é um tablet que... É o tablet da capinha de oncinha. É um tablet da capinha de oncinha. O tablet ele já está bem surrado. Cadê a caneta aí? Acho que a caneta do tablet saiu. É um tablet que tem uma canetinha para você desenhar. Então, aqui, até fica a canetinha dele aqui. A canetinha dele tá só o buraco. Então, um tablet velho, antigo, mas muito bom. E para desenhar, eu uso ele para fazer certos desenhos. Deve estar lá na sala, fora. Aí eu peguei e falei assim, vamos fazer, mas pelo que você está me falando, desse ser, o papai, ele mais ou menos tem mais ou menos uma ideia. Vou baixar uma imagem, vou fazer algumas alterações com a canetinha no tablet, vou desenhando e você vai confirmando o que que tira, o que que não põe. Vamos chegar a um ser... Vamos fazer um retrato falado, tá bom? Tá bom. Sentamos e fomos fazer até chegar no que ela viu. E ela viu isso daqui. Isso daqui. Tá? Foi isso daqui que estava em cima do muro. E que uma hora chegou a passar para o nosso quintal. Parece o Darth Maul do Star Wars. Quem assistiu Star Wars já viu o Darth Maul. Eu tive que pegar a canetinha do tablet. Né? Esse tablet é um tablet da Samsung. E ele tem, como eu fazer com a canetinha aqui, eu fazer um desenho. Ele é um tablet já bem surradinho velho, mas esse aqui eu adoro ele. Então esse aqui é o ser que estava para me fazer desenho. Né? Tem aqui, ó, tá dando reflexo ali. Vê se nós pega a Fabiana ali no canto. Olha lá, Fabiana, ó. Fabiana. Tá escuro. Deixa eu clarear aqui, ver se pega. Fabiana tá do lado lá. Eis que tem um fantasma do lado do ser. Esse fantasma se chama Fabiana. Olha lá, Fabiana. Então, esse é o ser, para vocês terem uma ideia, que estava ali. Mas é o demônio, Marcelo. Se é o demônio, é o Satanás. Você não fala, sai não, é Jesus. Não, meus amigos. Esse ser aqui é um ser que não é demônio, porque não existe demônios. Né? Os demônios não existem. Esse ser aqui é um ser da dimensão do espelho. É ele que estava. Pois bem, meus meninos viram isso, viu real, como ver uma pessoa, né? Ver uma pessoa real, né? Ele estava ali. E os meninos, eles, já nós podemos ter a oportunidade de ensiná-los sobre despertar de consciência. Então esse negócio de Deus, Jesus, isso aí para eles, desde pequenos, sabem que não passa de lorota para boi dormir, Buda, Krishna, invoca Deus, invocar mestres ascensionados, arcanjos, anjos. Isso é besteira. Isso é besteira. Então eles viram isso, olhei. Não, tudo bem. Vamos meditar. E sempre fazendo as esferas de energia. Beleza, meditamos. Eu estava, né, no meu computador mexendo. De repente começou a me dar uma dor de cabeça. Mas uma dor de cabeça aqui, ó. Você também sentiu, não sentiu, Fabiana? Senti. Tava forte. Eu senti uma dor como se tivesse algo aqui do lado direito furando minha cabeça. Comecei a ficar fraco, comecei a perder as forças. Meu corpo estava assim, ó, desfalecendo, perdendo o vigor. Quando isso acontece, eu tenho que deitar e dormir. Por quê? Quando o ataque é mais forte do que o Marcelo Marins, eu preciso dormir para que o Gabriel surja. Aí o Gabriel enfrenta de, como se diz, mano a mano, né? Você acha a palavra. De igual para igual. Então, às vezes você tá mal, vai dormir, tira um cochilo. Às vezes você tá se sentindo
mal-estar, tira um cochilo, deixa com que o seu eu maior saia, apague, desligue o seu personagem, seu eu maior acorda, aí o cacete come de igual para igual. Aí não tem desvantagem nenhuma, porque você como personagem sempre vai estar em quê? Desvantagem. Pois bem, eu me projetei, essa noite eu tive totalmente lúcido no astral, tive muitas experiências. E me encontrei com, assim, vou contar o que aconteceu quando eu deitei. Deitei, malzão mesmo. Fabiana com dor de cabeça, o Michael tava com dor de cabeça. Ele tava. Até o Michael, né? Uhum. E quando eu acordei, que eu saí como meu personagem, Marcelo Marins, que aí no caso os Colups não deixaram, eles quiseram que o personagem, que às vezes, é porque eu sou muito teimoso às vezes com eles, eles falam algo, eu faço, eles falam A, eu faço às vezes B, aí eu sempre, não é assim, Fabiana? Sempre. Sempre? É. Fabiana, toda vez que os Colups falam pra você, fala A, e você faz B, nossa, você sempre se dá mal. E o pior é que ele é teimoso, pessoal, mas é teimoso. O Marcelo é bem difícil, é um ser bem complicado de lidar. Ele teima. Esses dias eu fiz uma transmissão ao vivo, aí eu coloquei que assim, a minha energia é uma energia difícil de lidar. Bastante. Aí a Fabiana, até a pessoa comentou, falou, não, mas eu não acho a energia do Marcelo ruim. Ela até falou, não quis dizer que é ruim. É difícil de lidar, sua energia é muito forte, densa. Sua energia ela é hostil, no ponto de incomodar as pessoas. Aí acabou a live e ela falou assim, não, mas você é o capeta mesmo. Não foi? Você é o capeta mesmo de lidar. Ele é muito difícil. Você é o capeta mesmo, ela falou depois da live. É tão difícil. Você é o capeta mesmo. Ele não ouve, para você ver, qualquer pessoa aí tem adoração por seres de qualquer forma, né? É. E você, com seu contato, toda a experiência que você tem, com toda a sua forma de lidar, que tem seres que falam com você, é reptilianos, são draconianos, pois você ainda teima e faz o negócio do seu jeito. Eu imagino o Acar como é, né? Ele vai lá e não é assim, pronto, e vamos do meu jeito. Ele é difícil. Aí o que acontece? Terminou a live, ela, não, mas isso é o capeta mesmo. Não é fácil dar certo. Beleza. Aí eles quiseram que o Marcelo surgisse. Eis que surge o Marcelo e os Colups, tudo no meu quarto. Aí eles falaram, vamos abrir o portalzinho, a gente atravessou o portal e eu fui parar justamente de frente a esse espelho. Mas assim, de frente a uns 3 metros. Porque a casa astral, ela tem algumas peculiaridades. Todas as casas astrais não são exatamente aqui, igual aqui. Como é aqui. E eu fui na casa astral, na qual o espelho também está presente. Seria mais ou menos assim. Essa cortina está aqui, no plano físico, mas espiritualmente você verá ela também aqui, no plano físico. A casa tem algumas modificações, mas é a mesma energia, é o mesmo local. E aí eu estava numa porta e os Colups disseram, olha isso. Eu comecei a encarar o espelho. Eu fiquei olhando o espelho. E a moldura do espelho começou a ficar um pouco avermelhado, como se tivesse luz ligando dentro dela. Ficou meio avermelhado. Aí eles me entregaram uma pedra. Mais ou menos desse tamanho. Seria mais ou menos exatamente assim. E disseram, apenas mentalize que você vai tacar essa pedra nesse espelho e você vai ver a reação dele. Na hora que eu mentalizei, o espelho começou a tremer. Tremer na parede. Assim, ó, na parede, no ambiente onde ele está. Ficou tremendo.
ficou tremendo. Aí eles falaram assim, agora levante a pedra e faça que dê a ação que você vai golpeá-lo jogando a pedra. Quando eu fiz, a moldura do espelho ficou igual lava de vulcão. É lava ou lava? Lava, né? Lava incandescente. E o espelho começou a tremer e debater. E eis que eu, para minha surpresa, o que se mostrou... Já viu, qual que é aquele filme lá que a minha chega no espelho e fala, espelho, espelho meu, tem mais alguém mais bonito que eu? Aí aparece um rosto no espelho, né, e conversa. Acho que é Branca de Neve, sei lá, é por aí. Aí aparece um rosto no espelho, não aparece? Assim, um rosto, igual você me vê aqui assim no vídeo, ó, olá, tudo bem? Mais ou menos assim. Eis o que aparece lá no espelho. Eu lembrei daquele filme, é Branca de Neve? Acho que é o Branca de Neve. Que aparece o espelho falando lá dentro, né? Eis que, para minha surpresa, eis que esse ser estava lá. Assim, ó. Tá vendo a moldura do tablet? Aqui é um vidro, né? Seria mais ou menos um espelho. Imagina um espelho grande, aí você olha, aí você vê isso aqui dessa forma lá dentro. Só que é um desenho, foi feito, um canetinha do tablet, né? Mas no caso aqui, imagine isso sendo um ser real, como de carne e osso. Aí os colupes disseram para mim, certas coisas você não pode e não tem condição de fazer. Você, por mencionar, atacar um exemplo, uma pedra. Uma pedra você joga numa vidraça, quebra. Você joga no espelho, quebra. Por você mencionar o espelho, a energia dele, as bordas se tornaram incandescentes e esse ser se mostrou. A energia que está neste espelho é algo que nós, alienígenas, dizemos para você. Não mexa. Aí eu falei, como então as pessoas, por exemplo, podem quebrar esse encanto? Como? O espelho ele é antigo, o espelho é muito poderoso, está sobre uma carga de feitiço gigantesca, mas gigantesca mesmo. Como? Somente aqueles a qual tem ligação energética com a história energética desse espelho, somente aqueles, estando preparados, podem destruí-lo. Destruí-lo. Porque o caso mais certo é destruir. Se, por exemplo, na tua casa acontece coisas que não tem explicação, mas não tem explicação, fora de lógica, igual no caso, num lugar desse, com um espelho desse tamanho, e você vai verificar a história, é uma história antiga. Já teve pessoas que suicidaram por causa da energia desse espelho. Então você percebe que é uma coisa muito séria. Muito séria. Então, o que me disseram que as pessoas envolvidas diretamente, elas têm que se preparar, elas têm que fazer. Seria mais ou menos como algo, caso de família, aonde você não mete o dedo. Porque é coisa muito séria. Então, por exemplo, são muitos encantos. Encantos é energias. Feitiçaria. Muitos pedidos, muitas adorações. E isso criou um campo de energia. E mesmo que o ser humano não tenha consciência, ele criou um vínculo. E esse espelho está ligado a energias ocultistas. Entendem aonde eu posso chegar? Entendem
aonde é o meu limite, que nem tudo a gente pode fazer, nem tudo a gente tem força e poder para fazer as coisas. Então, quando eu digo que quando está ao meu alcance, eu faço com o maior prazer, amor e carinho, mas quando não está, não tem como, porque se você faz, você vai correr um risco e coisas podem acontecer com você. E assim os Colupes me mostraram. Assim eles me mostraram. Entendem a força de certos objetos? Principalmente, eu digo que coisas de madeira. Um exemplo, se me falasse, Marcelo, você curte o Paul McCartney, não curte? Quando o Paul McCartney morrer, se eles quiserem te dar o contrabaixo dele, que é aquele baixo no formato de um violino, né? O Beatle Bass, que é o Hofner, você pegaria? Eu nunca pegaria, jamais. Eu meteria era fogo. Porque a carga energética, objetos de madeira pegam cargas energéticas demais. Tem pessoas que adoram colecionar antiguidades. São pessoas que vivem adoecendo, pessoas que desenvolvem doenças, cânceres, coisas do nada, pessoas, joias pertencentes a familiares, joias que pertenceu a familiares, entendeu? Se eu recebesse joias pertencentes à minha família, eu passaria tudo no cobre. Porque certas coisas, objetos, pessoas têm apegos a certos objetos. E fica cargas energéticas e os pactos feitos ficam também. O desencarnado vai embora, mas a energia fica. Por exemplo, no caso desse espelho, que espelho em si já não é bom. Ainda mais um espelho com um histórico, uma carga energética assim. Então, assim, para vocês perceberem que devemos tomar cuidado com o que nós fazemos, com o que nós conversamos, o que nós acreditamos, com o que nós acreditamos como seres espirituais benevolentes e eles não são. Coisas que nós fazemos que vão trazer problemas futuros. E que até muitos extraterrestres nem mexem. Porque são coisas ligadas aos eus maiores. Aos eus maiores. Entenderam? Então, eu quis mostrar para vocês o quão é complexo o outro lado. Então, é por isso que eu fico desaprovando total pessoas irem em centros espíritas, seja kardecista, seja o terreiro de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, seja ao espaço holístico carregado de esoterismos, práticas e rituais esotéricos, seja pessoas que vão, por exemplo, eu quero praticar a bruxaria. Não, você não tem nada de mal. Não, os celtas praticavam. A Inglaterra medieval, um dos lugares onde mais se tinha energias dos magos, onde os magos atuavam, os reptilianos, os dracos reptilianos. Não falo em Inglaterra, eu falo em Grã-Bretanha, a antiga Europa. A Europa é um terreno extremamente pesado e negativo pelos seus rituais antigos, que ainda assim a energia permanece. Então, pense antes de você que me ouve, que são milhares, se envolver com certas práticas, ou todas as práticas espirituais onde você não entende o que é. É você acendendo vela para almas penadas, para as almas, acendendo velas para anjos, arcanjos, para santos, seja da Igreja Católica. Sabe o que é? Se põe assim, você está aqui sozinho. O caminho é entrar para dentro de você. O caminho não é sair pedindo para fora para quem você não tem capacidade, não tem competência. Por mais que te digam que tem, você não tem. Você não tem competência de apurar e ver quem realmente são o que são. O mundo espiritual, você não tem como percebê-lo, a não ser que você seja diferente. A não ser que você tenha habilidades que eu vou dizer para vocês. A maioria das pessoas que falam que tem habilidades, eu vou dizer, as habilidades delas é fuleira para danar, porque a maioria delas estão nas práticas espirituais, nas práticas esotéricas, dizem ser médios, né, tem grandes capacidades psíquicas, são os que mais estão afundados.
E eles, por ter essa, digamos, habilidade, carregam os jumentos, as mulas, que não tem bosta nenhuma. Aí fica esses afundando os outros. Então, onde eu falo para você, é por isso que eu faço esse trabalho e eu desaprovo esse tipo de prática. Porque isso repercute não só nessa vida, mas também do outro lado. Como eu digo para vocês, é um testemunho, é um diário das minhas experiências. Eu fui, os corruptos me tiraram de lá, me mostraram e disseram, olha, quando a gente falar para você, não se sinta o Superman que você não é. Não se sinta o super. Você tem que seguir às riscas o que nós te pedimos ou mandamos. Nós sabemos o que nós fazemos. Então você não se ache melhor ou superior a nós, porque você vai se dar mal. Como você andou já se dando mal muitas vezes por nos desobedecer. Então até falei, tudo bem, eu já falei para vocês que agora vocês falam, a água parou, já estamos acertados a respeito disso. Para vocês entenderem. Meus amigos, eu não odeio o espírita, eu não odeio o macumbeiro, eu não odeio o esotérico, eu não odeio o crente, eu não odeio o católico, eu não odeio ninguém. Eu não odeio o ser humano. O humano é vítima. Ele é vítima, ele está enganado. Ele não se lembra quem ele é, de onde ele veio, ele está em estado de amnésia. Essa realidade é o estado de amnésia puro, absoluto. Eu não odeio o ser humano em si, aquela pessoa, não. Eu tenho dó dela. Eu sinto dó dela estar envolvida nessas bagaceiras espirituais. E sim, eu luto contra as práticas espirituais que as colocam como escravas, que as colocam como que servas, zumbis espirituais delas. Eu luto contra as práticas e não contra a pessoa, porque esse trabalho que eu faço justamente é para ajudar essas pessoas também a acordar e sair disso. Abomino, e digo para você abominar também, toda palavra chamada mestre. Mestre. Não existe mestre aqui. O único mestre que pode existir está dentro de você. E se você não souber acessá-lo, você pode cair em muitas armadilhas. Tá bom? Que isso sirva como um registro, um diário, para vocês pararem, refletirem, analisar, que muitas vezes dentro da tua casa pode estar coisas assim muito pesadas e difíceis, não é, Fabiana? Com certeza. Fica o registro aqui. Eu vou ficando por aqui. Muita paz e luz a todos vocês. Deixa seu joinha se você gostou do vídeo. O que eu quero não é julgar pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a parar para pensar. Só isso. Tá bom? Paz e luz a todos. Fiquem todos em paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.